Eu amo essa oração que me enviaram e com a qual me identifico muito. Ela simplesmente diz assim: querido Senhor, até agora eu fiz tudo certo hoje. Não falei mal de ninguém, não perdi a paciência, não fui ganancioso, mal-humorado, desagradável, egoísta ou exagerado, e estou tão satisfeito comigo mesmo. Mas em alguns minutos, Deus, eu vou sair da cama, e a partir desse momento, vou precisar de muita ajuda. Quantos se sentem assim? Tipo, eu estou bem até sair da cama, e é nesse momento que a batalha começa. Se você está ouvindo hoje, seja presencialmente pelo país ou pelo mundo, você já conseguiu sair da cama, e a ajuda de que precisamos imediatamente. Mas também precisamos perceber que essa ajuda não só está disponível, como também vem de um povo que ora. Então hoje, nesses próximos momentos, quero te ensinar, pois o que está em pauta aqui é tão importante, para que a oração seja mais do que um sermão e um desafio, mas se torne parte do seu próprio DNA, da nossa igreja, ou da igreja que você assiste e faz parte. Sejamos práticos, porque o que vamos enfrentar é muito crítico. Assim como aquela oração que você fez para sair da cama e encarar o dia, a oração precisa se tornar parte do nosso DNA. E creio que a luta que precisamos travar só pode ser vencida se as pessoas se ajoelharem e voltarem a orar. Remover a oração é convidar a derrota. Eu quero dizer isso, vai soar como uma generalização, mas eu realmente acredito que a luta em que estamos hoje, eu penso nos meus 4 filhos, no que eles enfrentam atualmente, e pessoal, eu penso no que a igreja está enfrentando hoje, em uma sociedade pós-cristã que está se espalhando por todo o mundo. E sinto isso profundamente, e não estou dizendo de forma dura, mas como um clamor do meu coração. Eu acredito que igrejas sem reuniões de oração vão enfrentar problemas no futuro. Na verdade, acredito que igrejas sem reuniões de oração podem até fechar nos próximos anos, porque as batalhas vão ser muito intensas. E é por isso que meu desafio para pastores presenciais ou online é: se sua igreja está crescendo e você pensa em adicionar um culto, te encorajo, adicione uma reunião de oração. Não adicione apenas um culto, adicione uma reunião de oração, algo fundamental para nós. É por isso que, se você está aqui nos visitando ou assistindo online e está no meio da busca por um lugar para se firmar como igreja, a melhor coisa que você pode fazer é olhar no site e ver se há uma reunião de oração, porque isso é realmente o alicerce, é a base da igreja. E nesses últimos dias, precisamos ter igrejas com reuniões de oração. David Wilkerson, o fundador desta igreja, começou a me contar sobre um antigo pregador de Portland, Maine. O nome dele era Edward Payson, mas o chamavam de Payson Intercessor. David Wilkerson me contou sobre os sermões e as coisas que esse homem fez. Esse pregador do século XIX, cuja vida inteira foi dedicada a isso, falava a líderes. E creio que essa palavra serve para ministros e também para ministérios. Ouça estas palavras simples que Payson, intercessor, disse: a oração é a primeira coisa, a segunda e a terceira coisa necessária para um ministro ou para um ministério. E então ele diz o seguinte: ore então, meu querido irmão, ore. Acho que isso é realmente bastante simples para nós hoje. É por isso que isso é tão importante. E para nós, mesmo aqui, deixe-me falar, a igreja aqui presente, a qual só posso me dirigir desta forma, é que a oração para nós precisa ser a primeira coisa, a segunda coisa e a terceira coisa. Por isso sou tão grato pelo nosso supervisor geral, o pastor Carter Conlon, que lidera a nossa reunião mundial de oração todas as quartas-feiras à noite. Se não puder vir a Pensilvânia para a escola bíblica, junte-se a eles. Sou tão grato ao pastor Patrick, líder da reunião de oração das 18 horas, nas terças-feiras. Sou muito grato pelos grupos de conexão, que são grupos de conexão de oração. Sou muito grato porque, literalmente, debaixo dos meus pés e dos seus aí atrás, há grupos de pessoas orando por você neste exato momento, enquanto nos reunimos. Uma reunião de oração de 35 anos que está orando para que Deus derrame o seu Espírito Santo.
Então, se você está se perguntando por que está se sentindo desconfortável aí embaixo, é porque o Espírito Santo está subindo pelo chão e começando a fazer algo dentro de você. Por isso, te encorajo, participe de qualquer lugar do mundo, de um grupo de conexão ou grupo de conexão de oração. Acesse pelo nosso site e comece a encontrá-los. Se você está aqui e quer se juntar às equipes de oração, escaneie o QR Code no braço da poltrona, selecione próximos passos, entrar numa equipe e ore durante a pregação ou qualquer uma das atividades. Mas para juntar tudo isso, eu quero conversar com você aqui. O meu título é uma pergunta. O meu título pode soar estranho, mas há uma conotação espiritual aqui. Se você me acompanhar, você vai achar estranho, mas verá que existe um motivo para isso, pois saber a resposta é fundamental para o nosso futuro, seu futuro e o futuro da igreja. Esta é a pergunta que quero conversar com você hoje. Tenha só um pouco de paciência comigo. Ainda não perdi o juízo, tenho 60 anos, mas ainda não perdi o juízo. Nós vamos responder essa pergunta, mas primeiro quero apresentá-la para você. Depois quero mostrar algo que está acontecendo na igreja, como exemplo. E é essa a pergunta: por que os pássaros não caem das árvores? Ou, deixe-me colocar dessa forma para você: quando os pássaros vão dormir à noite, quero dizer, eu sei como eu me mexo na cama. Como é que nenhum pássaro cai dizendo: ah, cara, é por isso que eu devia ter ficado no galho de baixo. Eu só fico me perguntando por que eles não fazem isso quando adormecem. Agora tenha paciência comigo, porque vou responder essa pergunta em um instante. Existe uma epidemia acontecendo na igreja hoje, mas está acontecendo em todo o mundo. O problema é tanto um exemplo quanto um chamado, e creio haver liberdade após ouvir esta mensagem. É o que ocorre com a pornografia. Sabia que há 42 milhões de sites pornográficos no mundo hoje? 42 milhões. Dizem que existem 370 milhões de páginas de pornografia que estão acessíveis para você todos os dias. E aqui está o que é incrível. Se você quer saber se existe um problema, olha isso. Dizem que a receita anual da indústria pornográfica é maior do que a da NFL, NBA e da Major League Baseball juntas. Eles até disseram que é mais do que a NBC, CBS e ABC juntas. É isso que está acontecendo. Mas o que é mais chocante é que 60% dos homens que frequentam a igreja e 50% dos pastores assistem pornografia regularmente. Essas são as estatísticas mais recentes. O maior ataque vem justamente sobre aqueles que lideram e apoiam nossos adultos jovens. Entre cristãos de 18 a 24 anos, 76% disseram que estão ativamente procurando por isso em seus celulares ou dispositivos. Pastores dizem que 59% dos aconselhamentos matrimoniais envolvem homens buscando ajuda pelo uso de pornografia. E em nosso desespero, o mundo cristão criou esses dispositivos de prestação de contas para serem instalados em celulares e computadores. Existem dezenas desses dispositivos de prestação de contas que tentam monitorar e alertar amigos. É um dispositivo de responsabilidade que diz que, se você acessar um desses sites ou algo acontecer, ele notificará seu confidente, seu amigo naquele momento. E aqui está o que eu não quero que você perca, porque esses aplicativos de responsabilidade que o mundo cristão tentou até mesmo incorporar, aqui está a parte que eu quero que você entenda. Eles existem há 20 anos, mas os números continuam aumentando. Quero que você pense sobre isso por um momento. Não é uma crítica às pessoas que têm uma visão de tentar ajudar com isso, mas há um ponto importante aqui. Como você cria um aplicativo de prestação de contas e ainda vê os números crescerem com essa crise que ocorre mesmo entre o povo cristão? Isso é realmente admirável, mas precisamos chegar a um determinado ponto e admitir, isso não está resolvendo, porque continua crescendo de forma descontrolada, está indo cada vez mais longe. Agora, ouça estas palavras. Jesus disse: vigiai e orai constantemente, para que não caiais em tentação. O que Jesus está nos dizendo é basicamente isso. E isso é algo muito importante. Isso realmente vai responder à pergunta:
Preste atenção, Jesus nos diz, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Agora vamos responder a esta pergunta: por que os pássaros não caem das árvores? Ou por que esses aplicativos não conseguem resolver esse problema? Aqui vai, eu não sei se você sabe disso. Eu li isso e fiquei impressionado. Agora, toda vez que tenho problemas, vou falar com esse lado sendo espiritual. Então vou falar com você primeiro, na esperança de que você entenda por um momento. Eu estou preparando você para, no mínimo, ser santo. Vamos lá. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Deus criou cada pássaro de tal forma que, quando eles pousam em um galho, Ele os fez com tendões especiais que, no momento em que o pássaro pousa e começa a se agachar, seus pés travam de forma automática, prendendo-o firmemente naquele galho. Isso significa que quando eles se agacham, eles ficam travados e não conseguem cair. Esse lado está melhor. Eles ainda estão melhores aqui deste lado. Vocês aí, olha, eu tento ajudar vocês, mas parece que vocês não querem ajuda. Então deixa eu contar para eles. O que estava dizendo era: vocês do mezanino, talvez vocês possam me ajudar. Dizem que quando aquele pequeno pássaro pousa, e se ele escolher se agachar firmemente naquele galho, seus pés se travam e ele não consegue ir a lugar nenhum, porque vocês tiveram a oportunidade. Eu mandei uma bola fácil, bem no meio, e vocês tentaram chutar e erraram. Então vou dar uma nova oportunidade agora, certo? Mas escuta. Então isso significa que quando você consegue conduzir o povo de Deus a se ajoelhar, os seus pés se travam e você permanece firme e vê a salvação de Deus. É isso, quando você se ajoelha, seus pés travam e você vê a salvação dele. Obrigado. É exatamente isso que Deus tem para nós, meus amigos. Não percam isso, isso é incrível. Quando você dobra o joelho em oração, você se firma na vitória para que não venha a cair. O que significa que prestação de contas não consegue te libertar. A oração é que te liberta. Aqui está a verdade. Você pode ser tão responsável quanto quiser. Você pode contar qualquer lado da história que quiser contar. E escute, se o seu parceiro de prestação de contas não ligou ou está ocupado, a liberdade não vem daí. Xisté, ajuda, mas não é ali que ela se encontra. Ela é encontrada quando pessoas, os homens e mulheres, dobram o joelho, travam os pés e ficam firmes. E veem a salvação de Deus. Dobre o joelho, firme os pés e veja a salvação de Deus. É por isso que o velho pregador William Cowper, do século XVIII, dizia: Satanás estremece quando vê até o mais fraco dos santos de joelhos. Na sua maior fraqueza, ajoelhe-se, trave os pés, levante e veja a salvação de Deus. Eu não vou cair, eu jamais vou ceder. Sua vitória e sua vida de oração não podem ser separadas. Eu preciso enfatizar isso novamente. Se você está aqui hoje, ou se está assistindo de qualquer lugar do país, ouça bem, estou falando com aqueles do Quênia, de Nairobi, no Quênia, falando com aqueles da África do Sul, falando com aqueles da Dinamarca e Freedom. A sua vitória caminha lado a lado com a sua vida de oração. Pessoal, não é surpresa que em 42 anos de ministério, 41 anos aconselhando pessoas, e sentado no meu escritório, eu nunca atendi ninguém quando chega pela primeira vez e diz: ore por mim, estou em cativeiro, ore por mim, estou preso a esse pecado. Nunca tive, em todos os meus anos e décadas, alguém que me dissesse: sabe, eu leio a Bíblia e oro 1 hora por dia, mas não consigo parar de abusar verbalmente da minha esposa. Nunca ouvi alguém dizer: estou de joelhos orando 30 ou 45 minutos por dia, mas não consigo parar de apostar e desperdiçar meu dinheiro. Nunca ouvi isso.
Por isso pergunto, como é seu tempo com a Bíblia e o seu tempo de oração? Porque eu sei que dobrar o joelho firma os pés e você vê a salvação de Deus. Igreja, ouça-me, o inferno está sempre dizendo aos demônios: façam tudo para mantê-los longe dos joelhos. Façam o que for preciso. Não importa se for com interrupções ou a correria do dia a dia. Não importa se estão tentando agir como outras igrejas e fazer o mesmo. Mantenham-nos longe dos joelhos. A razão pela qual igrejas hoje participam e se orgulham de coisas que antes rejeitávamos é que tentam encontrar vitória sobre o pecado sem oração. Simplesmente não funciona, pessoal. Me deixe dizer algo, eu preciso dizer isso. Deixem eu terminar minha frase antes de vaiar, ok? Deixe-me dizer uma coisa, ouçam. Eu não estou mais lutando para que haja oração nas nossas escolas, universidades, no governo ou em qualquer outro lugar. Eu luto pela oração dentro da igreja, é por isso que luto. É o que quero, esqueça essa preocupação. Ah, eles devem orar antes de um jogo de futebol. Na minha infância, oravam antes. Eu só quero que orem na igreja e que haja uma reunião de oração lá. Porque o que está acontecendo é que nossas igrejas estão fazendo o mesmo que a nossa nação fez. Quando não conseguem vencer o pecado, acabam por legalizá-lo. É isso que fazem. Quando você não consegue vencer as drogas, você as legaliza. Quando você não consegue vencer a fornicação, você recorre ao aborto. Remova a oração e você aceitará o pecado, porque não se pode vencer sem oração. Precisamos dobrar os joelhos, firmar os pés e permanecer para ver a salvação de Deus. Não há mistério algum. É simples, o aconselhamento aumenta na igreja quando as reuniões de oração diminuem. Pessoal, as pessoas querem conversar com outras pessoas, mas é conversar com Deus que nos liberta. A escravidão aumenta à medida que a oração diminui. Então hoje, não podemos simplesmente passar superficialmente pelo tema da oração. Quero fazer o meu melhor para mergulhar fundo nas questões práticas, porque dobrar os joelhos é o desejo. Mas como podemos fazer isso? Como podemos fazer isso de forma consistente? Dobrar os joelhos, firmar os pés e recusar cair no mesmo pecado novamente. Existe algo único nessa arma chamada oração. Aqueles que oram conforme Jesus ensinou não cairão em tentação, porque é a oração que vai determinar qual caminho seguir quando se deparar com a encruzilhada das decisões entre a minha vontade e a de Deus. Quando Jesus disse aquelas palavras, vigiai e orai para que não caiais em tentação, ele estava falando em uma encruzilhada. Ele disse isso no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava lutando. Falamos sobre isso semana passada. Ele orou 3 vezes, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não a minha, mas a tua. Se este cálice de sofrimento e morte puder passar de mim, que assim seja. Mas seja feita não a minha, mas a tua vontade. Jesus estava nessa encruzilhada. É exatamente isso que enfrentamos o tempo todo com a tentação e pecado. Na encruzilhada, eu cedo à raiva e à amargura ou escolho o perdão? Você se depara, mesmo se considerou o que falamos, a questão da pornografia, você escolhe a pureza ou escolhe a pornografia? Eu escolho o adultério ou escolho a fidelidade no meu casamento? Eu escolho a raiva? Mesmo que seja por 1 segundo, eu escolho ficar com raiva no engarrafamento da Marginal Tietê, ou eu simplesmente deixo a pessoa ir em nome de Jesus e dou uma chance para ela passar? Você está rindo porque sabe. E então, o fato é que você enfrenta isso constantemente. Todo santo dia é como se houvesse uma bifurcação no caminho. Eu estava lendo algo do diário do grande evangelista americano D.L. Moody, e foi isso que ele disse. Ouça bem, quando um cão segue 2 homens, você não sabe a qual deles ele pertence enquanto caminham juntos, mas deixe-os chegar ao destino. Ele chama isso de caminho de separação, uma bifurcação onde cada um segue seu rumo. Ele diz que você saberá a quem o cão pertence e a quem ele é fiel. E então ele diz o seguinte: assim como, às vezes, você e o mundo começam a caminhar de mãos dadas. Um homem pode ter o mundo em uma mão e o seu cristianismo na outra, mas você pode saber quem é o mestre desse homem, o mundo ou Deus, quando ele chega a uma encruzilhada, nele diz: o mundo o chamará e Deus o chamará.
e logo você saberá quem é o seu mestre. Então ele diz essas palavras. Na vida de todos nós sempre há uma bifurcação, sempre há. E pessoal, sejamos honestos, essas encruzilhadas surgem às vezes, uma dúzia de vezes por dia, elas vão aparecer. O mestre chama, você chama, o mundo chama, assim como Jesus, a minha vontade ou a de Deus, a minha vontade ou a do Pai. E é por isso que isso é tão importante. Se eu fizesse um apelo aqui e dissesse, se você precisa melhorar sua vida de oração, 90% de vocês viriam aqui à frente. Os outros 10% responderiam ao apelo por mentir. Então dá para chamar todo mundo. Eu estaria lá embaixo também. Eu preciso orar? Sim, eu preciso ser melhor em ser um guerreiro de oração. Isso é algo notável para mim. Nunca conheci ninguém em toda a minha vida que dissesse, eu oro o suficiente. É por isso que é crucial, não perca, porque você não enfrentará só uma decisão hoje, mas decisões em encruzilhadas todos os dias. Guarde isso na mente. As decisões que você toma diariamente vão determinar as histórias que você contará amanhã. Isso determinará o que você dirá aos filhos e netos, testemunhando que Deus é o nosso libertador. Deus nos libertou, Deus tudo proveu. Nós escolhemos isso. Escolhemos esse caminho sabendo que às vezes seria difícil, mas você poderá contar as histórias da fidelidade e dos milagres de Deus toda vez que seguir esse caminho, quando Ele te chamar naquele momento. As decisões que você toma hoje vão determinar as histórias que contará amanhã. Pessoas, inclusive religiosas, vão te chamar. Eu li a história da Madre Teresa em Calcutá, enquanto ela ainda era viva, e das missionárias da caridade. Os visitantes se surpreendiam porque elas trabalhavam desde cedo até o meio-dia ou 1 da tarde e depois sumiam. As necessidades eram enormes. Você está lidando com pessoas no centro de atendimento que abriga pessoas que realmente estão chegando ao fim de suas vidas. É isso que as missionárias da caridade faziam com a Madre Teresa. Mas as pessoas religiosas estavam até criticando ela, dizendo, por que você vai embora tão cedo? A necessidade é tão grande. E foi isso que ela respondeu, nós saímos nesse horário para que possamos orar. E ela disse o seguinte, aprendemos que trabalhar sem oração é alcançar apenas o que é humanamente possível. Mas o nosso desejo é estar envolvidas nas possibilidades divinas. É por isso que digo, que Deus nos ajude. Se tudo o que fizermos depender só de nós nesta igreja, falo por mim, pessoal, vocês não precisam de alguém que apenas diga, eu estudei e eu vou fazer. Nós precisamos estar em um lugar onde Deus possa realizar coisas divinas e milagrosas. Esse é sempre o nosso desafio. Então, nestes próximos minutos, vamos mergulhar fundo em como dobrar o joelho, como travar os pés, e como conquistar a vitória sobre essas coisas. Quero abordar isso com 2 pontos. Ninguém nos deu uma visão melhor sobre uma vida de oração. Eu até já brinquei com a ideia, e talvez brincar seja a palavra errada, eu já contemplei e até lutei com a possibilidade de mergulhar, mas acho que não consigo na vida devocional de Jesus, que nos é dada em João capítulo 17. Para mim esse é um dos capítulos mais sagrados da Bíblia toda. Você tem esse momento de abrir a vida devocional de Jesus, entrar em seu quarto de oração e ouvi-lo falando com o Pai. E é nesses momentos, toda vez que chego a João 17, que eu só quero fechar a porta e recuar. Eu sempre penso, isso aqui é solo sagrado. É ele orando. É como se alguém entrasse, interrompesse Jesus e o ouvisse bem antes de ele ir para o Getsemane. Mas eu quero, nos próximos minutos, compartilhar algo com você. O que Jesus disse sobre oração, esse é o ponto número 1. Depois quero mostrar como ele modelou aquilo que disse. Esse é o ponto número 2. E esse segundo ponto vai realmente te ajudar a dobrar os joelhos e trazer consistência para isso. Mas quero começar com a primeira parte, o que Jesus disse, porque acredito que é isso que mais nos ajuda. Quando comecei no ministério aos 19 anos na cidade de Detroit, foi o fracasso que me levou aos meus joelhos. Aos 19 anos nos davam, vou te dar agora uma palavra bem antiga. Saíamos pelas ruas de Detroit, entregando folhetos. Alguém lembra o que é um folheto? Ok, tudo bem.
Cerca de 10 de vocês, o resto é o pessoal mais jovem. Então, um folheto é um pequeno livreto do Evangelho. Você entregava às pessoas para que lessem e conhecessem toda a mensagem do Evangelho. A gente distribuía esses folhetos. Alguns deles eram do David Wilkerson. Um se chamava Você Pode Ter um Milagre. Outro era No Fundo do Poço. Distribuíamos esses folhetos. Por 2 meses, saíamos 5 horas por dia. De segunda a sexta, 25 horas por semana. E até o segundo mês, nada aconteceu. Ninguém se converteu, nada aconteceu. Sabe, se você estivesse no meu time, era 0. Não estava acontecendo nada. Bati numa parede e disse, Deus, eu não consigo fazer isso. Porque se você somar, olha só Deus, são 25 horas vezes 4. Isso é, eu gasto 25 horas por semana nas ruas. E Deus, 100 horas de evangelismo por 2 meses seguidos e ninguém se converteu. Eu orava com as pessoas e me lembro de sentir esse chamado e disse, Deus, vou orar para ver se a oração funciona. Deixa eu te ajudar. Jamais desafie a Deus. Ele sempre acaba vencendo. E eu me lembro de levantar bem cedo, sentado durante os meses frios, perto desse aquecedor com um cobertor. Eu me lembro vividamente de pensar, ok, estou aqui. Eu vou falar algumas coisas, mas você tem que fazer algo. E esse era um garoto atrevido de 19 anos desafiando Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi o que Deus fez naquelas manhãs frias, com um cobertor sobre mim, sentado numa cadeira, debaixo da saída de ar quente, dizendo, Deus, você tem que agir. Eu não posso continuar assim. Em uma semana, lembro de passar por uma casa e ver um cara que eu via todo dia. Esse homem de 50 anos que foi alcoólatra por 38 anos da sua vida. O nome dele era Tennessee. Eu me lembro de parar depois da minha primeira semana de oração para conversar com esse homem, 38 anos. Ele era alcoólatra desde os 12 anos. E eu nunca vou esquecer, uma liberdade chegou, uma autoridade chegou, uma sensibilidade para realmente ouvir o que Deus queria dizer a esse senhor. E eu vi esse homem de 50 anos não só se quebrantar e chorar. Eu me lembro dele sendo salvo. Nós o enviamos para o Desafio Jovem. Ele se formou no Desafio Jovem, conseguiu um emprego, se casou. Que milagre! E pessoal, estou dizendo para vocês, ele está com Jesus hoje. Fiz o funeral dele e me lembro, posso dizer, é uma alegria para mim. Quando eu chegar ao céu direi, Jesus, eu quero ver o Cordeiro de Deus. Quero ver minha mãe e meu pai. E depois eu quero ver o Tennessee. Foi o primeiro convertido que vi em Detroit. E a primeira convertida, ao assumirmos o cinema para adultos, é a 5ª pessoa que quero ver. Camuti, a prostituta. Ela entregou a vida para Jesus. E eu fico pensando, preciso ver o alcoólatra e a prostituta e garantir que todos estejam aos pés do Cordeiro de Deus, adorando Jesus naquele momento. Ouça, preste atenção nisso. Orar é o maior privilégio e também o maior fracasso cristão. Parece que não conseguimos ter consistência, mas vou te ajudar hoje. Vou mostrar o panorama geral e depois mergulharemos fundo. Mas por quê? É porque eu quero orar. Esse é o motivo número 1. Foi isso que Jesus disse. Ouça essas palavras, porque eu acredito que Satanás ataca a nossa vida de oração por causa deste versículo. Aqui está. E tudo o que pedirdes em oração, se realmente crerdes, recebereis. Eu paro e penso, como é que é? Todas as coisas. É Jesus quem está falando. Jesus, que não pode mentir, nos assegura, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, vocês certamente receberão. Olha, gente, eu fico completamente impressionado com esse versículo. Porque se nós realmente acreditássemos nisso, nós faríamos isso. A nossa igreja faria isso. Acreditando que tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. A mensagem diz absolutamente tudo, desde o menor até o maior. À medida que você faça disso, parte da sua oração de fé. Ou a Bíblia Viva diz que você pode receber qualquer coisa que pedir em oração. Gente, eu acredito que essas palavras, qualquer coisa, assustam o inferno.
Isso é o que torna a igreja, a nossa igreja, a sua igreja online invencível. Qualquer coisa significa que absolutamente nada pode impedir o reino de Deus de avançar quando um povo se ajoelha, firma os pés e se levanta para ver a salvação de Deus. Pessoal, eu estou dizendo a vocês, qualquer coisa. Eu li isso em uma revista cristã mensal, um artigo que me foi enviado. Eu fiquei tão impactado vendo esse versículo ganhar vida nisso. É uma história real. Brenda era uma jovem mulher que foi convidada para uma escalada na montanha. Quando ela começou a subir pela face dessas rochas, chegou a um platô onde pôde dar uma respirada. Diz que ela escreveu: enquanto eu estava pendurada ali, a corda de segurança bateu no meu olho e derrubou minha lente de contato. Ela disse: eu precisava dela, eu estou nesse platô de pedra, ela conta. Centenas de metros abaixo está o chão, e uns 100 metros acima está o lugar para onde estamos tentando chegar. E ela disse: eu estou aqui no platô procurando a minha lente de contato, orando para que estivesse no platô, mas não encontrei. Ela diz: minha visão embaçou, estava ficando perigoso. E ela disse: fiquei desesperada e nervosa. Então, como cristã, resolvi apenas orar. Como diz Mateus 21, 22. Ore por tudo, inclusive lentes de contato. Ela disse que quando não encontrou nada, falou: Senhor, me ajude a encontrar. E continuou: você pode ver todas essas montanhas. O Senhor conhece cada pedra e folha, sabe exatamente onde está a minha lente. Ajude-me a encontrá-la. Mas não estava lá. Quando ela chegou ao topo da montanha, com a ajuda de todos os outros escaladores, eles olharam em seu equipamento, olharam em seu arnês, procuraram por tudo e nada. Será que caiu no cabelo? Nada. Então eles começaram a descer a montanha por uma trilha. E eles disseram que enquanto desciam, um novo grupo de escaladores estava começando a subir a face do penhasco. E um deles gritou: ei, alguém perdeu uma lente de contato? Ela disse: isso já teria sido surpreendente o suficiente. Mas você sabe por que o escalador viu minha lente de contato no chão? Ouça isso. Ela disse: ele falou: vimos uma cena estranha. Uma formiga, um inseto, uma formiga estava atravessando o penhasco, atravessando a face de uma rocha, carregando uma lente de contato. E nós pensamos: o quê? E foi por isso que a pegamos. E a Brenda disse que contou ao pai dela, que era cartunista. E quando ela contou a ele a história incrível da formiga, da oração e da lente de contato, ele desenhou essa imagem sensacional de uma formiga carregando uma lente de contato nas costas. Com estas palavras embaixo: Senhor, eu não sei porque o Senhor quer que eu carregue isso. Eu não posso comer e é muito pesado, mas se é isso que o Senhor quer que eu faça, eu vou carregar por você hoje. Deixe-me te dizer uma coisa. É por isso que quando você ora, Deus pode mover qualquer coisa que Ele quiser em nosso lugar para dizer: eu vou fazer uma formiga carregar uma lente. Eu vou fazer uma baleia engolir um profeta. Eu vou abrir as águas. Eu vou fazer o que for necessário. Eu apenas preciso de um povo que ore. Eu preciso de um povo que acredite que tudo pode acontecer. Por isso o pregador Samuel Chadwick disse: a única preocupação do diabo é manter os cristãos longe da oração. Ele não teme nada. Desde estudos sem oração, trabalho sem oração ou religião sem oração. E digo mais, ele não teme em nada o pregador sem oração que aparece apenas com suas anotações. Cantores sem oração, músicos sem oração, coral sem oração, voluntários sem oração, presbíteros sem oração. Ele não teme isso. Ele ri do nosso esforço, zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. É isso que está escrito. Digo a você, nenhum homem, por mais inteligente que seja, é maior que sua vida de oração. Um homem até mesmo pode estudar porque seu cérebro tem fome de conhecimento, inclusive conhecimento bíblico. Mas ouça bem, quando um homem ora, isso significa que sua alma tem fome de Deus. Isso acontece porque ter um diploma ou mergulhar em livros de teologia não significa ter fome de Deus.
Mas quando você ora, mostra que sua alma não se satisfaz com palavras numa página. Ela só se satisfaz com Deus e somente Deus. Eu estou dizendo a você, quando você dobra os joelhos e firma bem os seus pés, você pode resistir a qualquer maré desta nossa cultura, desta sociedade. Foi Leonard Ravenhill, um dos meus pais espirituais, quem certa vez disse: um homem íntimo de Deus nunca será intimidado por homens. Firme os joelhos, dobre os joelhos, firme os pés, fique de pé e veja a salvação de Deus. Quando a oração está ausente, então aquelas palavras, qualquer coisa que Jesus mencionou, estão ausentes. Substituímos oração por planejamento, substituímos oração por criatividade, substituímos oração por podcasts, substituímos a oração pela tentativa de plagiar. Lembre-se sempre disso. Ouça, eu vou lhe dizer isso diretamente. A falta de uma vida de oração sempre leva ao plágio. Um ministério sem oração vai plagiar o que outras pessoas fazem porque não estamos ouvindo de Deus. Estamos olhando para o que todo mundo está fazendo. Gente, estou dizendo, a falta de oração gera plágio por não ouvirmos o que o Espírito Santo está falando, o que Deus está falando. Deus quer falar conosco, basta pedir a Ele. Apenas diga, fale comigo. Precisamos ter uma igreja que ora e qualquer coisa pode acontecer. Eu estava em uma reunião na semana passada e estávamos em um escritório do governo esperando para nos encontrar com um funcionário. Cheguei um pouco mais cedo, na verdade, bem mais cedo. Minha reunião era 13h, cheguei lá por volta de 12h35. Eu não queria correr riscos, queria garantir que estaria pronto. A recepcionista, atrás daquela mesa enorme, disse: esse funcionário vai voltar aqui para a reunião dele em 20 minutos. Então eu sabia que esperaria uns 20 ou 25 minutos. Observei a moça, mas a perdi de vista. Sentado ali, ela logo se abaixou atrás da mesa. E de repente eu ouço, ai, aí! E eu fiquei pensando, ok, o que eu faço agora? Fiquei refletindo comigo mesmo, até que finalmente perguntei: senhora, está tudo bem com a senhora? Tenho um problema nas costas. Me abaixei para pegar os arquivos e minhas costas travaram. Ela está ali, sem fôlego, sentada. Naquele momento me vi numa encruzilhada, um caminho de decisão. Parte de mim dizia: ei, você está aqui para uma reunião, não está aqui para ser pastor. Você veio para a reunião, sente-se e cuide da sua vida. Mas eu ainda sabia que a vontade de Deus era que eu orasse por ela. Então, sentado ali na encruzilhada como D.L. Moody, de repente eu me levantei. Eu disse: senhora, saiba que não sou um cara estranho, sou pastor de uma igreja em Nova York. Posso orar pela senhora para que Deus a cure agora mesmo? E ela olhou para mim. Ela disse: olha, eu nem sou uma pessoa religiosa, eu nem vou à igreja, mas sim, você pode orar por mim. E eu disse: ótimo. Ela nem sabia como agir, ela simplesmente ficou ali, ela não tinha certeza de como agir. Então eu disse: mal, pode abaixar suas mãos. Coloquei minha mão em seu ombro e disse: Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E tu podes curar esta mulher agora mesmo. E pessoal, digo para vocês, acredito que nesses momentos basta pedir a Ele, apenas peça a Ele. Vindo para cá hoje, peguei um táxi até a igreja. O motorista me disse: ah, você vai para aquela igreja. Eu respondi: sim, você devia ir também. Eu disse: sempre lembre, você vai até a rua do pecado e vira à direita. Eu disse: estamos bem em frente ao pecado, não tem como errar. Então, esta é a bifurcação. Sempre que pensar em ir ao pecado, decida: escolho a igreja, é isso que vou fazer. É assim que se faz. A gente conversava e ele disse: sim, já vi esse caminho. Eu disse: Kenny, vou orar por você. Antes de sair do táxi, vou orar por você. Primeiro, vou orar por você, por sua proteção, e vou orar. Percebi que as pessoas, como o Gio estava dizendo sobre entregar cartões de Páscoa, gostam quando perguntamos: posso orar por você? Tem algo pelo qual eu posso orar por você? Aproveite e tente. Porque qualquer coisa que você pedir, crendo, Deus pode fazer. Ele pode encontrar lentes de contato. Ele trata costas lesionadas.
Ele pode transformar motoristas de táxi de Nova York. Porque eu acredito que quando começar a orar, creio no que Jesus disse, que se estamos falando com Ele e pedindo a Ele, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Tudo bem, última coisa. Aqui está, número 2. Vejam como Jesus exemplificou pessoalmente o que Ele disse. Eis o mergulho profundo. É a parte prática. Gente, e espero que isso vá ajudar vocês, assim como me ajudou por 41 anos. Vou compartilhar um versículo que literalmente mudou minha vida de oração. Por que a oração tem sido tão difícil? Talvez para você, ou você que assiste pelo mundo e nos Estados Unidos. Para alguns é indiferença. Você não conhece o valor da oração. Para alguns são as interrupções. São interrupções constantes. Para alguns, e para mim, naquele dia, foi ignorância. Eu desconhecia o poder da oração. Era ignorância por não perceber que a oração é onde as coisas realmente acontecem. É isso que começa a colocar Deus em ação e a envolvê-lo. Foi João Calvino, o grande reformador, quem disse: conhecer Deus como o mestre e doador de todas as coisas boas, que nos convida a pedi-las a Ele, e ainda assim não ir até Ele e pedir. Ele disse: isso seria tão pouco proveitoso quanto um homem negligenciar um tesouro enterrado e escondido na terra, depois de este lhe ter sido apontado. É aqui que está no mapa. É isso que Deus, Jesus, está dizendo. Ali está. É ali que tudo está acontecendo. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Dobre o joelho. Firme os pés. Levante-se e veja a salvação de Deus. É o que Ele pede. Ele pede isso de nós, aos pastores, aos que estão no palco, ao coral e à igreja. Ele aponta onde está o tesouro. É o que Ele faz. A oração não é só a coisa mais poderosa que podemos fazer, mas também a mais difícil de fazer com constância. E esse é o desafio para todos nós. Isso me transformou. Vou compartilhar o versículo que se tornou parte do meu DNA e tem me ajudado. Talvez ele ajude você hoje. Talvez ajude alguns de vocês hoje. Aprendi isso aos 19 anos. Isso me ajudou a orar. Deixe-me compartilhar o versículo com você. É tão simples, mas permita-me extrair 4 coisas rápidas dele. Veja o que está escrito em Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, o Senhor Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar isolado e ali estava orando. Olhe para esse versículo novamente. Isso foi o que me transformou. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa, foi para um lugar isolado e ali estava orando. Esse versículo me ajudou a ser consistente. Ou me deixe colocar desta forma: ter desejo sem disciplina, ou até mesmo a própria disciplina sem um plano, acaba se tornando apenas uma fantasia. Deixe-me repetir isso. Ter desejo sem disciplina, ou até mesmo disciplina sem um plano, se torna fantasia. Simplesmente não acontece, não se materializa. E foi essa parte que me transformou. Então, deixe-me compartilhar isso com você. 4 coisas rápidas. Preste atenção, porque quando leio esse versículo, vejo o quando. Ele diz, de manhã cedo. Agora, pessoal, vocês precisam definir um horário para orar. Foi exatamente o que eu fiz. Defini um momento com o mínimo de interrupções. Vivemos em uma sociedade com tanta atividade acontecendo à noite. E sendo assim, para mim, amanhã se tornou o momento com menos distrações. Escolhi esse modelo de Jesus. Vou me levantar de manhã e fazer isso. E pessoal, em diferentes fases da vida fica até mais difícil. Acreditem, é bem difícil. Eu me lembro quando tivemos nossos 2 primeiros filhos e eu pensava, eles estão tentando, parecem enviados pelo diabo só para atrapalhar minha oração até de manhã. Eu não acreditava nisso, sério, não dava para acreditar. Então, bolei outro plano. Coloquei fones de ouvido, coloquei música cristã, algo instrumental, tipo o que o Mark toca, deitei no chão e apoiei meus 2 filhos em mim, fazendo eles assistirem Bob, o construtor, e Dora, a aventureira, enquanto eu orava. Alguns de vocês devem estar pensando, você colocou eles na frente da TV. Não, eu fui orar. Eu os deixei com Bob, o construtor, e Dora, a aventureira. Pensei, ok, eles podem aprender a construir coisas em espanhol. Achei que podíamos resolver desta forma. Deixa eu te dizer algo. Há diferentes estações na vida. Pense em como encontrar uma maneira de orar nelas. Sei, porque foi isso que percebi. Se você não agenda o seu tempo, as pessoas vão agendar por você. Se você não agenda, as pessoas vão agendar por você.
As pessoas sempre me perguntam, ao longo dos anos, se podem me encontrar de manhã. Dizem, gostaria de te ver antes de ir para o trabalho. E eu respondo sempre a mesma coisa. Sempre que me pedem isso, eu digo, eu já tenho um compromisso. Desculpe, não posso te ver, tenho compromisso. Então, se não pode na quarta-feira, que tal quinta? Eu digo, meu Deus, olho no meu celular. Também não posso nesse dia. E na sexta-feira? Digo que estou ocupado. Perguntam, o que está acontecendo? Respondo, tenho o mesmo compromisso há 41 anos. Encontro-me com Deus toda manhã. E eu disse, não queira me ver antes de eu falar com Deus primeiro. Pois ao dobrar o joelho, os pés se firmam, ficamos de pé e vemos a salvação de Deus. É isso o que temos que fazer. Número 2, agora é o como. O quando era de manhã cedo para Jesus. Entendo que alguns prefiram a noite por ter menos interrupções. Ponha as crianças para dormir e faça o que funciona para você. Encontre esse momento. Mas o como é, ele se levantou. Foi isso que me libertou. Isso tornou minha vida de oração eficaz. Ele se levantou. Acho que essa frase significa que Jesus se preparou fisicamente. Não sei quanto a você. Eu sei que se eu ficar deitado na cama e orar na cama, as coisas não vão acontecer. Que tal essa? Eu já fiz isso. A última coisa que vou fazer hoje à noite é orar. Vou me deitar aqui na tua presença, às 11 horas da noite. Apenas eu e você, Jesus. Quando eu finalmente termino, já são 7 da manhã. E então você percebe que eu não estava com ele. Eu estava no sono REM a essas alturas. Era isso que estava acontecendo. Sabe o que me salvou? Foi levantar da cama. Não estou tentando ser grosseiro e nem um pouco desrespeitoso. É difícil para mim acreditar que Jesus simplesmente ficava lá, de pijama hebraico e cabelo todo bagunçado. Aqui está o que eu aprendi. Quando chegar a hora de levantar e orar, levante-se e se prepare como se fosse para um compromisso. Olha, tomem banho, mulheres, coloquem o creme no cabelo, passem a maquiagem, façam o que for. E então vão orar. E eu estou dizendo, quando você se levanta e não fica só ali parado, parece que eu fico mais alerta. Esse é o como, agora o onde. Eu amo esse detalhe. Ele foi para um lugar isolado. Jesus tinha um lugar. Para mim, primeiro vem a cafeteira. E depois tem uma cadeira específica onde eu sento e faço a minha oração. Olha, para aqueles que já sabem, ele já falou sobre isso. Para David Wilkerson, sabe qual era o lugar dele? Ele se vestia por completo e por 2 horas, vestido, ele se sentava na banheira para buscar a Deus ali mesmo. Vocês podem achar isso estranho, mas é porque nunca moraram em um apartamento em Nova York. Estou dizendo isso porque às vezes o único lugar isolado é a banheira, pois dá para trancar a porta. E eu estou te dizendo para você o lugar, pode ser aquela cadeira, ou pode ser aquele sofá. Pode ser que meus joelhos toquem o chão bem ali. Talvez seja um closet de verdade. Pode ser o quarto do bebê, onde você entra e diz, vou orar até ele acordar, seja o que for. É encontrar o tempo, é levantar fisicamente. É ir para aquele lugar isolado e a parte que eu amo, e ele orou ali. Esse é o quê? Ele não foi lá apenas para checar o celular. Ele não foi lá para ouvir música. Ele foi lá para orar. Pastor Tim, eu não sei o que eu diria por 15 minutos ou por 30 minutos. Bem, há 2 coisas. Uma é que nos próximos meses nós vamos preparar para vocês, a partir da mensagem número 2, todas as promessas bíblicas que vêm da mensagem do você disse, para que você possa citar Deus para Deus. Você disse, nenhuma arma forjada. E você poderá orar com essas promessas. Isso te dará uma linguagem e até uma lista de oração. Cindy e eu temos uma lista e oramos por ela todas as noites. Inclui pregadores e pastores, desde desviados até nossos próprios filhos. E temos certas coisas que oramos pelas pessoas desta igreja. Aqueles que precisam de cura, por casamentos. Para quem precisa de emprego, temos uma sessão inteira para isso. Oramos por famílias que estão orando por bebês. E cobrimos isso de forma consistente. E é impressionante ver o que Deus é capaz de fazer. Quando você se ajoelha, eu te digo, você não faz ideia do que Deus pode realizar.
e talvez alguns de vocês estejam pensando, eu não sei se isso vai funcionar. Aqui está, preste atenção, preste atenção. Aqui está, vamos concluir. A única forma possível de falhar na oração é não estando lá. Se você simplesmente aparecer, eu posso te garantir que Deus já está esperando por você ansiosamente naquele lugar. Isso é o que é um milagre. Vá, Deus já se encontra lá. Foi exatamente isso que me manteve orando. Ouça, deixe-me te dar o versículo que tem me preenchido tanto na oração. Aqui está. Salmo 16:5. Ouça isso. Tu, Senhor, és tudo o que eu tenho. E tu me dás, tudo o que eu preciso. Meu futuro está em tuas mãos. Gente, eu amo demais esse versículo. Porque este é o único lugar para onde podemos ir. Senhor, tu és tudo o que eu tenho e tu me dás tudo o que eu preciso. Meu futuro está em tuas mãos. Tudo está ali. Sabe? Enquanto você fica de pé comigo, eu cresci aqui, em Long Island, Nova York. Quando você cresce nos anos 60 e 70, e não é só esse período, mas quando eu cresci nos anos 60 e 70 no nosso bairro, o incrível é que se você precisava de algo, tinha que ir a uma loja que só vendia aquilo. Não era como hoje. Então, por exemplo, se você precisava de frios para sanduíche, você ia a Delicatessen. Se você precisava de um martelo e pregos, você ia aonde? Na loja de ferragens. Se você quisesse uma bicicleta, existiam de fato lojas de bicicletas. E se você precisasse de flores, você ia a uma... Isso mesmo, eram todas essas lojas especializadas. Sabe, em um domingo de manhã, há alguns meses, entrei pela porta da frente às 9 horas e 4 pessoas me pararam enquanto caminhava por aqui com pedidos de oração. A primeira disse: você pode orar por mim? Os exames de sangue preliminares indicam que talvez eu tenha câncer. Farei ressonância. Você pode orar para que não seja câncer? Alguns passos adiante. Pode orar por mim? Meu filho está prestes a ir para o tribunal e ele é culpado. Apenas ore por misericórdia. Nem peço mais nada. Só por misericórdia. Vamos orar agora mesmo. Fui para o próximo lugar e uma pessoa me disse o seguinte: parece que estão fazendo cortes de pessoal no nosso trabalho. Talvez eu tenha que ir embora de Nova York. Se eu for demitido, se eu estiver na lista de cortes, eu não vou conseguir pagar minhas contas e vou ter que voltar. Eu não posso, eu quero ficar aqui em Nova York. Certo? Vamos orar agora para que Deus conceda favor no seu trabalho. E pessoal, eu acabei bem ali, antes da saída 7. Alguém me disse: minha filha é pródiga, cresceu na igreja e está afastada do Senhor. Pode orar por ela? E nós oramos bem ali naquele momento. Pessoal, era câncer. Era orando por misericórdia por um filho indo ao tribunal. Foi bem ali que você estava orando. Deus, apenas conceda favor naquele emprego. Não os deixe perder o emprego. Deus, você pode trazer para casa uma filha pródiga e trazê-la de volta a Cristo. Pense bem sobre isso. De um câncer a um favor inesperado em um emprego, a misericórdia humana em um tribunal, a trazer de volta o pródigo para casa. E tudo em que eu pensava era nisso. Graças a Deus que Ele não faz só uma coisa. Graças a Deus que eu não precisei ir até a senhora do câncer e dizer: olha, hoje e agora Deus só está cuidando de empregos e misericórdia. Então Ele não é incapaz de curar, Ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de fazer. É por isso que eu digo a você, recentemente minha esposa me disse: olha, agora você está livre, vai fazer compras comigo. Ó Senhor. E então logo depois fomos até o Carrefour. Mas eu não tinha percebido. No Carrefour eles têm de tudo. Eu estava indo e ela disse: vamos comprar mantimentos, depois coisas para as crianças, materiais, essa pasta sanfonada, e depois vamos ali. Ah, eles têm maquiagem e também tem isso. Eles têm tudo. É inacreditável. Quando eu era criança, você tinha que ir a esta loja, esta loja, esta loja, esta loja, várias lojas diferentes só para conseguir o que precisava. Hoje em dia, você pode ir a uma loja só e comprar tudo. Eu te digo, graças a Deus, quando você vem até Ele, Ele tem absolutamente tudo para você. Por isso, quando cantamos aquela canção maravilhosa, eu te digo, a parte que eu mais amo dessa música é quando você declara: tu és tudo isso para mim. Posso anunciar algo hoje?
O nosso Deus cura. O nosso Deus é um reconciliador. O nosso Deus pode mostrar misericórdia. O nosso Deus pode quebrar cadeias hoje. O nosso Deus pode salvar hoje. Que tal essa? O nosso Deus representa tudo isso e muito mais para cada um de nós neste lugar. Tudo isso. Tudo isso. Vamos lá, levante suas mãos por um instante. Cante o último verso. Vamos lá. Você é tudo isso. Cante agora. I call you all Tell him that. right now. Your name is all that. You have been all that to me. I call you all that. Your name is all that. All that you are and all that. Sing that one more time. Come on, church. You're all, he's a healer. He's a savior. He's a reconciler. He's a bondage breaker. Your name is all that. I call you all that. Your name is all that. You have been all that to me. I call you all that. Your name is all that. All that you are and all that you'll be. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos online, presencialmente ou na galeria, quantos diriam: isso se tornou um verdadeiro chamado para mim? Deus está me chamando de volta aos meus joelhos e para a oração. Ele está chamando. Quantos sentem uma prioridade começando a surgir? Se for você, levante as mãos para Ele agora. Diga: Deus está me chamando para algo. Gente, e é mais do que simplesmente entrar em um grupo de oração ou se juntar às equipes de oração aqui ou com eles. É ainda mais do que isso. Ele te chama dentro de seu apartamento, sua casa e os que estão assistindo ao redor do mundo. Levantem suas mãos. Você que sente esse chamado, esse desafio. Deus, levantamos nossas mãos agora e pedimos: Deus, nos ajude a orar. Ajuda-nos a orar, Senhor Deus. Nos chame de volta a nos ajoelhar. Eu oro para que neste lugar, até mesmo aqueles que estão em cativeiro agora, que eles saibam, dobre o joelho, firme os pés e veja a salvação de Deus. Aqueles que precisam ser libertos, aqueles que já tentaram de tudo e dizem: não estou encontrando liberdade. Mas Deus, hoje neste lugar, o Senhor vai chamá-los para voltarem aos seus joelhos e clamarem a Deus. E nós te agradecemos muito porque, Senhor, Tu és tudo isso para nós. Tu és salvação, Tu és cura, Você é liberdade, Você é reconciliador, Você é misericordioso, Senhor Deus. Ó Deus, eu te agradeço por isso. Senhor, eu me coloco ao lado dos meus irmãos, com todos que estão aqui e aqueles que nos assistem pelo mundo. E eu digo: Pai, eu quero voltar a priorizar a oração novamente em minha vida, Senhor Deus. Quero estabelecer prioridades em todas as áreas. Deus, como igreja, como pessoa, como pai, como marido e também como pastor. Quero priorizar a oração novamente, ó Deus. Então, Senhor, apenas nos ajuda, seja por 15 minutos, 20 minutos. Declaramos hoje que tudo o que pedirmos em oração, crendo, Tu podes fazer por nós, Senhor Deus. E nós te agradecemos por isso. Posso te contar uma última coisa sobre a oração? Jesus disse: quando você disser estas palavras, Pai Nosso, qual é o restante? Certo? Comece com as duas primeiras palavras, Pai Nosso. Olha que interessante. Você simplesmente não pode chamá-lo de Pai, se você ainda não for um filho dele. E é justamente essa parte que Deus quer mudar agora. É a oração, que literalmente muda tudo. Quando você pede para Ele entrar e diz: Deus, eu quero que você seja meu pai. Não existe um programa automático que te torna filho de Deus. Você não pode só entrar na igreja e dizer: Ele é meu pai. Você não pode colocar uma etiqueta em si mesmo e dizer: sou metodista, batista, sou judeu ou muçulmano, sou católico, sou protestante. Vir a este lugar e dizer: eu frequento a Times Square Church. Ele não é seu pai automaticamente. Ele é seu pai por escolha. E Ele abriu essa possibilidade. E o mapa do tesouro diz: peça a Ele. E alguns estão pensando: como Ele é meu pai se já tenho um? Bem, a boa notícia é: você pode nascer de novo e pedir a Deus para ser seu pai. Alguns de vocês estão pensando: de onde vem isso? Um homem fez essa mesma pergunta.
Como nascer de novo se eu já nasci uma vez? E Jesus nos diz em João capítulo 3, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Como você nasceu fisicamente a primeira vez, você precisa de um segundo nascimento espiritual. E isso pode acontecer agora. Se você está aqui hoje e simplesmente diz, eu preciso dele na minha vida. Preciso dele. Por que preciso dele? Porque todos nós aqui pecamos e precisamos da glória de Deus. Por que eu preciso dele? Porque eu não posso chegar ao céu por minhas obras ou mérito próprio. Eu preciso que a justiça de Deus venha e me transforme de dentro para fora. Há muitas encruzilhadas e eu preciso que ele seja o Senhor. Que a cada dia que houver uma encruzilhada, eu o escolha como meu pai. Onde quer que meu pai esteja, é para lá que eu quero ir. E se você está aqui hoje na galeria, online, no piso principal, e diz, eu quero que ele seja meu pai, que venha e me transforme de dentro para fora. Se você está aqui hoje e diz, Pastor Tim, quando fizer essa oração, quero fazer parte disso, com todos olhando ao redor, de olhos abertos, que este seja seu ato mais ousado, porque é a decisão mais importante da sua vida, online, na galeria ou no piso. Se você quer a oração de novo nascimento e Deus como Pai, levante a mão bem alto e diga, me inclua nessa oração. Levante bem alto. Sim, 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 sim. Obrigado. Lá atrás, no fundo. Todos vocês aí, ali. Sim, obrigado. Galeria, vi você. Sim, sim, sim. Ali, bem ali na primeira fila, vi você. Lá atrás também. Online, você pode clicar em um link que simplesmente diz decidir. Desculpe, apenas digite decidir. Podemos orar juntos para encerrar? Repitam estas palavras comigo. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz Tu levaste sobre Ti o meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e morreste por isso. Tu enfrentaste o inferno por mim, para que eu não precisasse ir. Tu ressuscitaste dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com Teu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Ok, vamos dizer isso em voz alta. Deus é o meu Pai, Jesus Cristo é o meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador. A Bíblia Sagrada é o meu guia. E o céu é o meu lar. Em nome de Jesus. E todos disseram, amém, amém, amém. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela, languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!